Juízes 6. Vamos ler do versículo 11, dos versículos 11 até o versículo 16 apenas. Então quero que você preste atenção no texto, tente imaginar o cenário dessa história, né, como que você imagina tom de voz, né, o contexto onde eles estão, o lugar, que lugar que você imagina que eles estão. Isso ajuda a gente a ilustrar o texto e fixar melhor na nossa mente. Então o versículo 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? É interessante essa história, o momento onde o Senhor está chamando Gideão. Eu trouxe como tema para meditarmos, o Senhor é contigo. Vamos repetir juntos? O Senhor é contigo. Essa expressão, o Senhor é contigo, ela reflete, ela simboliza, nos mostra a fragilidade do ser humano, mas também o cuidado de Deus. Se você prestar atenção em muitos textos bíblicos, quando nós lemos, e onde o anjo do Senhor aparece, onde o Senhor aparece para alguém, e ele se estremece, ele fica com medo, logo o anjo do Senhor já fala, não temas, não temas. Porque sempre que o Senhor se aproxima, não é para amedrontar, não é para intimidar, mas Ele sempre se aproxima de nós com um bom motivo, com uma boa intenção, né? Nós vemos João na visão do Apocalipse, quando ele viu o anjo, ele caiu, ele tremeu, ele desmaiou. E o anjo disse para ele, João, acorda aí, levanta, porque eu tenho muita coisa para te mostrar. E você precisa registrá-las, você precisa escrevê-las. Então esse tema, o Senhor é contigo, mostra que nós somos frágeis e que nós precisamos de fato da presença e da companhia do Senhor nas nossas vidas. Por isso Ele é cuidadoso. Então, para entendermos o contexto aqui histórico desse texto, quem era Midian? Midian, né, os midianitas, era um povo nômade que vivia no deserto. E eles, como nômades que eles eram, eles oprimiam muitos povos, e um desses povos que eram oprimidos era Israel. Israel era oprimido por Midian, e a maneira como eles oprimiam era roubando suas colheitas, eram roubando seus animais, o gado e todo o suprimento que eles tinham, porque fazendo isso eles enfraqueciam o povo. Então era esse o contexto que Gideão se encontra, porque ele estava malhando o trigo, ou seja, tirando a palha do grão, do trigo, no lugar onde se pisava uvas. Ele estava fazendo um trabalho muito mais difícil, dobrado. Mas por que ele fazia isso? Para esconder o mantimento dos midianitas. Porque nesta ocasião, não era ocasião de uvas, não era ocasião de colheita de uvas. Então os midianitas certamente não procurariam nenhuma colheita no lagar onde se pisava uvas. Por isso que lá estava Gideão, malhando o trigo no lugar onde se pisa as uvas, para esconder todo o suprimento, todo o mantimento dos midianitas para que não fossem roubados.
E Gideão não estava muito satisfeito, imagino eu, né? Pelo texto que nós lemos aqui. E logo ele chega, ele está ali trabalhando, chega o anjo do Senhor, né? O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E ele não dá muita atenção, ele não dá muita bola, ele começa a reclamar, ele começa a falar. É mais ou menos assim, quando você chega para alguém e dá bom dia, só se for para você. E já começa a descarregar um monte de coisa. Ele está mal-humorado, ele não está bem. Mas Gideão, a palavra Gideão significa destruidor, guerreiro poderoso, lenhador. E não é à toa que o anjo do Senhor está aqui chamando Gideão para uma missão. Mas eu encontro nesse texto 3 lições para nós e que eu gostaria de compartilhar com você. E no versículo 13 está a primeira lição do texto, que diz assim: mas se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu todo este mal? O que nós vemos neste texto? Um grande problema. Gideão está apresentando ao anjo, ao Senhor, um grande problema. Para Gideão, esse problema era impossível de se resolver, porque o povo já estava fraco, o povo já estava oprimido, o povo já estava opresso, não tinha mais esperanças. Mas Gideão começa a apresentar toda essa questão, toda essa problemática para o anjo do Senhor. Por quê? Para Gideão isso era um problema, porque devido à opressão, as esperanças do povo já não existiam mais. Eles já estavam desesperançosos. E mais, Gideão está totalmente focado no problema, totalmente focado no sofrimento, totalmente focado em tudo que havia de negativo naquela situação. Mas também não é para menos, olha a situação que eles estavam vivendo. Mas Gideão só tinha à sua frente, seus olhos estavam fixos no problema e não na solução. Os olhos dele estavam fixos no problema e não no Deus que ele tinha. Então, ele nem se dá conta de que é o Senhor que está diante dele. Gideão não se dá conta de que quem está falando com ele é o próprio Deus. E o anjo chega, poderoso guerreiro, e ele começa a abrir o coração. Ele começa a descarregar o coração. Olha o que aconteceu conosco. Os nossos pais nos contam que no deserto o Senhor abriu o mar vermelho, o povo passou a mar seco, todo o exército de Faraó morreu afogado, e o pessoal foi para o deserto, o povo foi para o deserto, e o maná desceu do céu, a água saiu da rocha, a nuvem cobria do calor, suas sandálias não desgastaram, suas roupas não ficaram velhas. E olha hoje como nós estamos. O Senhor nos abandonou, o Senhor nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. Este era o pensamento de Gideão. Então ele começa a apresentar todo um problema. Ele não se deu conta de que de repente o anjo do Senhor estava ali para apresentar uma solução. E aí eu me lembrei do texto de Êxodo 6, versículo 9, quando Deus manda Moisés ir falar para o povo que está escravizado no Egito: diga a este povo que eu vou libertá-los. E Moisés e Arão chegam todo animado, falando que Deus vai libertá-los da escravidão, e que Deus vai tirá-los daquela terra, e vai levar para uma terra que mana leite e mel. Mas o versículo 9 diz que o povo não deu ouvidos para Moisés, por causa da ânsia do seu espírito e da dura escravidão. O povo estava tão sofrido, que eles não conseguiram abrir o coração para receber a mensagem de libertação que Moisés estava trazendo. E eu vejo Gideão nesta mesma situação. Ele está tão sofrido, seu coração já está fechado, seu coração já está amargurado. Ele não consegue ouvir a voz de Deus. Eu acho que o anjo estava tentando falar com ele e disse assim: ô Gideão, mas Gideão estava tão ansioso, falando demais, que ele não conseguia dar espaço para o anjo falar. Eu imagino que o anjo fala assim: então é justamente sobre isso que eu queria falar com você. O que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com esta apresentação de Gideão, que é um grande problema? Nós aprendemos que nós somos bons em apresentar problemas para Deus. Assim como Gideão
descarregou todo aquele problema diante do anjo. Muitas vezes nós também descarregamos os nossos problemas diante de Deus. Nós somos bons para fazer isso. E que nós também temos a tendência de focar o problema. Quantas vezes nós vamos orar, e talvez isso aconteça comigo, né? Senhor, olha essa situação que está acontecendo. Isso aconteceu hoje, aconteceu assim, aconteceu aquilo, aconteceu assim, tal, fulano, o que ele falou, o que ele fez, ele foi, não veio. E nós ficamos remoendo o problema. E eu tenho mudado as minhas orações. Eu tenho feito as minhas orações diferentes. Se eu tenho passado por algum momento difícil, por alguma situação difícil, a minha oração tem sido o seguinte: Deus, me ajude a encontrar soluções para resolver este problema. Deus, me ajude a ver o que o Senhor está fazendo. Deus, me ajude a ver e a entender o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer falar comigo através desse problema. Essa tem sido a minha oração. Aliás, eu tenho mudado a minha forma de orar em muitos sentidos. Quando alguém vem até mim, sabe aquele crente 6 horas? Sabe, aqui não tem, né? Crente 6 horas não tem, só lá em Campinas que tem. O Luiz é um deles. Tô brincando, não é não. Não é não. Os crentes 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Aí um dia uma pessoa chegou, nós temos a reunião de oração no domingo, na quinta-feira, à noite. E uma pessoa que ela praticamente não vai na igreja, não participa. E ela só viria 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Eu falei, não, é o seguinte, você está orando? Ela olhou assim, não, eu tô orando sim. Eu falei, não, porque eu acho que você não está orando. Porque já faz anos que você pede pela mesma situação e nada resolve. Faz o seguinte, o dia que você vier na reunião de oração, eu vou orar por você. Se você não vier, eu não oro. Aí ela foi. Foi em uma, foi duas, depois já não veio mais. As pessoas querem receber oração, mas nem sempre elas estão dispostas a pagar o preço. Nem sempre. E às vezes nós oramos, já virou tema de oração, né? Mas não estou falando de oração, tá bom? Mas é só para mostrar que muitas vezes nós focamos o problema e nós precisamos aprender a orar. Porque os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Significa que oração se aprende a fazer. E se a pessoa chega até mim, olha, ora por fulano que está desviado, eu vou orar. Eu oro uma, oro duas, depois eu vou lá, falo para ele da necessidade que ele tem de se arrepender, da necessidade que ele tem de voltar. Não quer dar ouvidos? Sacode o pó, meu filho, vai para outra. Vai para aqueles que ainda não ouviram, vai para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Foi essa a responsabilidade e a orientação de Jesus aos 12 e aos 70 discípulos. Aquele que receber, manda bala. Aquele que não receber, sacode o pó da poeira, sacode a sandália os pés e vai embora. Vai para quem quer. E muitas vezes a pessoa ela não quer. Ela diz para mim, não quero. Eu não quero esse negócio de igreja. Eu não acredito mais em Deus. Ok. E aí vem pedir para orar, eu não oro, você não crê. Por que eu tenho que orar por você se você não crê em Deus? Por que eu tenho que orar por você se você não acredita mais na comunidade, igreja? Eu posso até orar, mas a minha oração é diferente. A minha oração é, Deus, Espírito, abra a mente dele. Abra os olhos espirituais. Que ele veja a necessidade que temos de ti. Nós precisamos focar soluções. E não ficar remoendo muitas vezes o problema. Que era exatamente o que Gideão estava fazendo. Deixando o seu coração ser tomado pela aflição. Olhando unicamente para o problema. Mas ele não se deu conta de que o Deus do impossível estava diante dele. E muitas vezes nós subestimamos a presença desse Deus. E nós falamos do problema. Então é verdade aquilo que dizem. Olha, não diga para Deus o tamanho do seu problema. Mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Então, olha a diferença. É uma postura diferente que nós temos diante dos problemas. Então, muitas vezes nós temos dificuldade de assumir responsabilidades. Por isso nós ficamos falando para Deus, culpamos o outro, culpamos às vezes até o diabo. Mas muitos problemas que nós enfrentamos, assim como o povo de Israel que estava enfrentando naquela época, não era problema de Deus. O povo que se corrompeu, o povo que deixou, que abandonou os caminhos da lei.
e se vendeu moralmente a Midian. Muitas vezes nós sofremos por causa das nossas escolhas erradas, por causa da nossa arrogância, da nossa petulância, por causa do nosso egoísmo, de não achar que nós não precisamos. E muitas vezes nós sofremos porque colhemos frutos de nossas escolhas erradas. Muitas vezes, não é sempre, ok? Esta é a primeira lição que eu aprendo. É um problema. Nós temos aqui um grande problema. Então qual que é o seu problema? Pensa aí. Qual que é o problemão que você tem para resolver, que você precisa apresentar a Deus? Então olha, a segunda lição que está no versículo 14. Alguém pode ler para mim? Versículo 14. Então, se no versículo 13 nós temos um problema, no versículo 14 nós temos uma solução. Deus, o homem é bom em apresentar problemas, mas Deus é ainda melhor em apresentar soluções. Deus é prático. Ele não dá meia volta. Com Deus não tem esse negócio de nhenhenhê, de mimimi. Não. Ele vai direto e reto. Então ele apresenta uma solução para Gideão. Enquanto Gideão está falando de problema, Deus está falando de solução. O texto que nós lemos é todo assim. Gideão apresenta o problema, Deus apresenta a solução. Gideão apresenta o problema, Deus apresenta a solução. É assim, o texto é assim que nós lemos. Então Deus apresenta a solução. Então o que ele diz? Vá libertar Israel. Você imaginava que Deus poderia dar essa resposta para Gideão? Vá libertar Israel com a força que você tem. O que o anjo está dizendo para Gideão? Você é a solução para este problema. O anjo está dizendo justamente para Gideão: você é a solução para esse problema que você está me apresentando. Você que é a solução. Mas assim como Moisés, assim como Saul, assim como Jeremias, Gideão começa a apresentar muitos pretextos para não aceitar a missão que Deus estava dando a ele. Para ele era muito difícil fazer isso. Então ele começa: você não sabe de nada. Você não sabe do que está falando. O meu clã é o menor de Manassés. E eu sou o menor, o menos importante da minha família. Então o que Gideão está falando? Se eu for libertar Israel e for falar com o povo, ninguém me conhece. O meu clã é o menos importante, é uma pequenininho, um povinho pequeno, uma família pequena da tribo de Manassés. E o povo nem lembra de mim na minha família. Os outros meus irmãos são mais altos, são mais fortes, têm porte, parecem mais ou menos como Davi, né? Que veio todos os irmãos dele, mas ele estava lá no campo. Até o pai tinha esquecido que tinha mais um filho. Porque Samuel perguntou para ele: você não tem mais nenhum? Ele, não, acho que eu tenho. Tem mais um filho? Bem, tem, né? Acho que tem. É isso que eu lembrei. Tem mais um. Está lá no campo pastoreando o meu rebanho. Nem ele lembrava de que ele tinha mais um filho. Davi não era importante para a família. Assim como Gideão também não era importante. Mas Deus está falando para ele: com a força que você tem, no versículo 14, vá libertar Israel. Com a força que você tem, Deus não exige nada que não temos. Deus não está exigindo de Gideão nada que ele não possa oferecer. Deus não está pedindo importância. Deus não está pedindo valorização. Deus não está pedindo influência para Gideão. Deus não está pedindo poder. Deus não está falando para ele: você tem um exército, não tem. Deus não está pedindo nada. Com a força que você tem, é a única coisa que Deus está exigindo. O que você tem? É isso que Deus quer. Nós não damos aquilo que nós não temos. Eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. E Deus estava exigindo de Gideão exatamente a força que ele tinha. Mas esta força aqui não era força física. Porque quando ele diz que ele era o menor da família, ele está dizendo que ele não era importante. Que ele não tinha porte para guerreiro. Mas essa força que Deus está se referindo é a força espiritual. É caráter, é integridade,
é sinceridade, é não se corromper, porque Gedeão não tinha se corrompido. Porque a escravidão do povo, a opressão do povo não era apenas uma opressão econômica, mas era também uma opressão espiritual. E a luta de Gideão seria contra esses valores éticos corrompidos. A luta de Gideão seria contra esses valores éticos corrompidos. O que nós aprendemos com isso? Que toda vez que nós apresentamos um problema para Deus, Ele sempre nos apresenta uma solução. Às vezes a gente pode até não ouvir, mas Ele sempre apresenta uma solução para nós. Aprendemos também que Deus nos chama como solução para muitos problemas. É exatamente o que Deus está dizendo para Gideão: vá libertar Israel com a força que você tem. Ou seja, esse problema que muitas vezes você apresenta a Deus, você pode ser a solução. Talvez para Gideão tinha que ser outro guerreiro, tinha que ser outra pessoa, tinha que ser alguém, mas era ele que Deus queria. Mas muitas vezes nós colocamos pretextos também, dizendo: Deus, eu não sou importante, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei isso, não sei aquilo, eu não sei, né? Olha, eu nem tenho uma profissão assim tão importante. Eu não tenho poder, não tenho dinheiro, não tenho status, não tenho conhecimento, não sou formado, né, em direito, em medicina, em isso, aquilo, não tenho diplomas, não tenho cursos, não tenho influência, não sou conhecido na cidade, não tenho sobrenome forte. Às vezes nós apresentamos isso como pretextos para não assumir as responsabilidades, para não assumir a missão e o chamado de Deus. Qual desculpa que você está dando? Que desculpa você tem dado para não aceitar o chamado de Deus? Para não aceitar o chamado que Ele tem para a sua vida? Ai, Deus, eu não tenho tempo. Eu estou cuidando dos meus filhos, tem minha casa, tem meu trabalho, tem meu marido. Ai, eu não sei nada, olha. O que eu vou fazer aqui nesse espaço? Eu me lembro lá na Bahia, que eu sou baiana, nossa igreja na Bahia, nós tínhamos muitas, uma igreja muito missionária, e o pastor Tim, ele sempre, né, motivava o povo a ofertar, a fazer, a acontecer. E aí chegou uma irmã para ele e falou assim: mas pastor, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu sou sozinha com meu filho, eu não tenho como ofertar. O que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada na igreja. E aí ele chegou para ela e disse assim: quem é que cozinha na sua casa? Ah, sou eu. Ah, então você deve saber fazer bolo? Sim, eu sei. Lembrei é você, né? Que faz as encomendas. Olha, uma história muito parecida. Eu sei fazer bolo. Então, faz bolo, traz aqui e vende. E ela começou a fazer bolo. E aí a outra irmã que também achava que não sabia fazer nada, começou a fazer um bolo, começou a fazer uma torta e trazia, vendia depois do culto e começaram a arrecadar muito dinheiro para missões. Tem potencial, tem capacidades, tem habilidades, sim. Todo mundo tem seus potenciais e tem suas habilidades. Só não faz, que às vezes não está disposto para fazer, mas tem para fazer, não tem desculpa. E o que Deus quer de nós, queridos? Deus quer pessoas com espírito pronto a obedecer. Deus não exige habilidades, porque Ele capacita. Deus não exige inteligência, porque é Ele que nos dá sabedoria. Deus não exige força física, porque a força vem do Espírito. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, assim como Ele queria de Gideão, era um espírito pronto a obedecer. E aí eu me lembrei do texto de Davi, em Salmo 51, versículo 10 até o versículo 13, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. O que mais que ele diz? Vai lá. Ah, não está conseguindo ler? Ele diz assim: devolve-me a alegria
da tua salvação, sustenta-me como espírito pronto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores teus caminhos e eles se converterão a ti. O que Davi está pedindo a Deus? Davi está pedindo um coração puro. Davi está pedindo um espírito inabalável, ou seja, não é uma pessoa inconstante, mas é uma pessoa estável. Ele está pedindo de volta a presença do Espírito de Deus na sua vida. E ele está pedindo a alegria da salvação. E ele está pedindo disposição para obedecer. Davi escreveu esse salmo depois que o profeta Natan confrontou ele com o pecado que ele tinha cometido. E ele se vê nessa condição. E só depois que ele ter de Deus um coração puro, um espírito inabalável, a presença do Espírito Santo, a alegria da salvação, aí ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e eles se converterão a ti. Queridos, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, é disposição para obedecê-lo. É um coração quebrantado, porque um coração quebrantado o Senhor não rejeita. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você é um espírito inabalável, que não se corrompe, que não se vende. É isso que Deus quer de nós. E se nós temos essa condição, nós vamos enfrentar qualquer coisa, não seremos derrotados. Porque nós seremos a solução para muitas coisas, para muitos problemas. Amém? Então, se primeiro nós temos um problema, segundo nós temos uma solução. Né? Simples, muito simples. Em terceiro lugar, e por último, no versículo 16, alguém pode ler? Eu estarei com você. Eu estarei com você. Se nós apresentamos um problema, Deus nos dá uma solução. Ele ainda carimba, dizendo: eu estarei com você. E você vai derrotar todos os midianitas como se fossem um só homem. Queridos, Deus viu em Gideão uma fé transformadora. Deus viu em Gideão uma coragem moral de dizer não à corrupção, de dizer não à idolatria, de dizer não à imoralidade, de dizer não à politicagem, de dizer não à injustiça. Porque a luta de Gideão, a luta maior de Gideão não era apenas com pessoas, mas era com valores éticos morais corrompidos. Era a escravidão espiritual. E o que Deus vê em Gideão é esse espírito pronto a obedecer, é essa fé transformadora. Por isso que Deus queria Gideão, porque Gideão não se corrompeu com os midianitas. Ele não se vendeu, ele não se entregou, ele se manteve firme. E ele ainda diz como se fosse um só homem. Como que ele poderia vencer uma nação como se fosse um só homem? Porque a luta de Gideão não seria com pessoas. Os valores de Israel estavam corrompidos, estavam pirateados. Entrou um vírus e corrompeu, contaminou. E Gideão tinha o programa original. Em Gideão estava o programa original que Deus queria instalar de novo no coração de Israel. Em você está esse programa original. O evangelho sincero, o evangelho simples de Cristo Jesus está em você. E Deus quer usar você para instalar esse evangelho em muitos corações que já se afastaram da verdade de Deus. Amém? Deus quer te usar. Ele quer usar você. Por isso ele diz: eu estarei com você. Do que você precisa? Do que você precisa? Deus está com você. E ele vai te dar. Porque Gideão só falou depois: tá bom, Senhor, estou aqui. E Deus diz: pois é. Deus deu um exército. Um exército não, Deus deu para ele 300 homens. E com 300 homens ele conseguiu vencer mais de 10 mil soldados, mais de uma nação. Só Deus pode fazer isso.
porque ele estava com Gideão. Ele deu a Gideão tudo o que ele precisava: direção, estratégia de guerra, capacitação. Pronto. Gideão tinha tudo o que ele precisava. E Deus tinha a única coisa que ele precisava de Gideão, que era um coração puro, que era um coração disposto a obedecer. O que nós aprendemos com isso, queridos? Que Deus está com você. Amém? Que Deus está com você. Se Ele te dá a solução, é porque você tem capacidade para fazer. Se Ele te apresenta soluções, é porque você tem potencial. Você não é menor do que ninguém. Você pode, porque o Espírito de Deus está em você, e você é capaz. E a única coisa que Ele quer é um coração quebrantado, é um espírito inabalável. A guerra que travamos dia a dia é com a escravidão, é com a cegueira espiritual. Dizem que o Brasil não sofre perseguição. Sofremos sim. Nós sofremos uma perseguição moral severa. Vemos crianças de 5, 6 anos dançando músicas obscenas, dançando músicas imorais. Isso não é perseguição? Vemos pessoas dizendo que o homossexualismo é normal, a prática é normal. Isso não é uma perseguição? Eu não estou falando contra os homossexuais. São pessoas que precisam de Deus, pessoas que precisam do nosso respeito, do nosso amor. Mas a prática é condenada pela Bíblia, e nós cremos na Bíblia. E o que Deus quer é que nós não podemos nos corromper com toda esses valores éticos, morais, corrompidos, pirateados, desvalorizados. Não, eu sei que Deus está escolhendo pessoas aqui íntegras, com coração puro, com coração disposto a obedecer, dizendo: eis-me aqui, Deus, me usa, Senhor. E Deus quer usar você para restaurar, para pregar, para evangelizar, para curar, para sarar feridas. Deus quer usar você. E Ele estará com você, e Ele está com você. Então, quando apresentarmos algum problema diante de Deus e dizermos: Deus, olha isso. Olha o que está me acontecendo. Olha esse mundo. Olha essa situação que essa igreja, que nós estamos vivendo. E a resposta de Deus para você é: vai, meu filho, seja luz e não trevas. Vai e seja sal, e seja um sal que dá sabor, e seja um sal que tempera. Não seja um sal insípido, não seja um sal que não serve para nada, e nem tampouco um sal que fica apenas no saleiro. Seja luz, seja sal. Deixa as pessoas me conhecerem através de você. Seja a minha boca, seja os meus olhos, seja os meus pés, seja as minhas mãos. Olha que privilégio que nós temos. Eu ouvi um testemunho de um pastor uma vez, ele dizendo que o sonho dele era ir para Israel. E aí, mas ele não tinha dinheiro, ele era pobre, a viagem era muito cara. E ele orando: Deus, eu quero ir para Israel, quero ir para Israel, quero ir para Israel. E aí quando ele viu que ele não ia para Israel, porque as condições não davam, ele falou assim: poxa Deus, apresentando um problema. Poxa Deus, eu queria tanto ir para Israel. Já pensou passar nas ruas onde o Senhor pisou? Já pensou tocar nos lugares onde o Senhor tocou? Já pensou eu ver o lugar onde o Senhor foi sepultado? Deus, eu queria tanto ir. E o Espírito de Deus falou no coração dele: você tem mais privilégio do que eu, porque hoje você anda em caminhos que eu não andei. Hoje você fala com pessoas que eu não falei. Hoje você visita casas e famílias que eu não visitei. Hoje você toca pessoas que eu não toquei. Hoje você fala para pessoas que eu não falei. Olha que privilégio. E o Espírito Santo foi trabalhando na vida dele. E ele falou: tá bom, Senhor, eu já entendi. Eu já entendi. Você é a boca de Deus. Você é as mãos de Deus. Você é os olhos de Deus. Você é os pés de Deus. E onde você está, Deus está lá, através de você. Aonde você tocar, Deus está tocando através de você. Porque você é um abençoado de Deus.
Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Não se desanime, igreja, não se desanime, o Senhor está com você. Tem uma canção que eu acho muito linda, que fala assim: somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. E você é igreja do Senhor. O Senhor está com você. Deixa o Senhor te usar com poder. Deixa o Senhor curar o seu coração. Deixa o Senhor curar as suas feridas. Deixa o Senhor te restaurar. Deixa o Senhor te renovar. Porque Ele está com você. É disso que Ele precisa. E Ele vai te capacitar para você fazer o que precisa ser feito em nome de Jesus. Amém?